Olá! Estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos especiais. Hoje eu estou aqui com a Cristiane, uma querida de Curitiba, Paraná, e eu vou passar para ela. Querida, bem-vinda! Bem-vinda a Obrigada. esse nosso espaço. Vou passar a palavra para a Cristiane para ela se apresentar. Te apresenta, minha querida, te apresenta para essa turma querida que nos assiste. Bom, como você já falou, eu sou de Curitiba, é, e conheci, para o pessoal que está ouvindo, conheci a Suzana no grupo de Mulheres Espíritas de Direitos Humanos, e a gente tem tido uma convivência online. Exatamente. Fazemos parte do mesmo grupo, um grupo muito lindo, de mulheres muito especiais. E eu estou tentando, não sei se você já percebeu, Cristina, eu estou tentando trazer todas as mulheres para conversar aqui. Eu já consegui muitas. Sim, você já Algumas conseguiu ficam com. várias. Aham, já consegui várias. Algumas ficam com timidez. Ah, eu não sei. Eu insisto tanto que Mais elas. ou menos que nem eu, né? Eu não estou acostumada a falar assim. Eu sei, mas tu sabe que depois que a gente começa, guria, o tempo vai, assim, a gente nem percebe. Querida, eu sempre pergunto aquela coisa maravilhosa que eu gosto de ouvir, as histórias que são muito lindas, e eu acho que é bacana para também a gente se conhecer, a gente conhecer as histórias de cada um, né? Como é que o Sim, Espiritismo apareceu na tua vida? olha, eu não nasci espírita. A família da minha mãe era muito católica, Sim. aquela família italiana, assim, né, bem católica. Inclusive, o meu avô era da Ordem Terceira de São Francisco. Ah, ele era um E a minha religioso. avó eram religiosos mesmo. E a minha avó materna era das Filhas de Maria. Ah, olha. Então, e daí, eu, na verdade, nunca tinha, quer dizer, eu tinha ouvido falar, mas não sabia nem o que que era o tal do espiritismo, até o dia que eu conheci o meu atual marido, que era namorado, né? Daí, e ele me veio dizer que era espírita. Eu falei, mas o que que é isso? O que que é espiritismo? Eu não sei o que. Ele disse, é impossível que você não saiba o que é espiritismo. Eu falei, eu não sei. É que aquela coisa assim, muito. A gente frequentava grupo de jovens na igreja católica e tal, e enfim. E o meu pai, ele era. Eu acredito que ele era ateu, mas em respeito à educação que a minha mãe resolveu dar para nós, ele nunca falou, apesar de que ele falava na inteligência da natureza. Ele tinha um respeito assim, então exatamente eu não sei no que ele acreditava, porque ele nunca conversou com os filhos disso. E ele morreu muito cedo. E aí, a... eu sei que daí comecei. Eu fui lá no centro espírita que o Bira frequentava. Fui uma vez com ele, que até o pessoal se reunia e cada um levava um prato. Tinha aquela coisa de Sim. comunidade, assim, cada um Aham. levava uma coisa e tal. Aqui também a E gente tinha. daí, quem me convidou para frequentar lá foi a tia dele, Ah, porque ele fazia as perguntas, eu tava com muita sede de saber coisas, porque sim. inclusive eu já tinha meio que abandonado o catolicismo, porque eu perguntava as coisas e diziam assim, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Eu estava Sim. cansada daquilo. Não E pergunta daí eu falei, tanto. meu Deus. Aham. Aí meio que assim, eu já estava procurando outra coisa, né? Eu estava procurando outra Sim. coisa, enfim. Aí eu fui lá e tal, e comecei a gostar, já gostei porque não tinha aquela história. Teve igreja que eu fui, assim, que eu passei na frente, fui lá, já tinha envelope, você tinha que dar isso, dar aquilo, e não sei o quê, e já pedi um dinheiro já na entrada. Sim. Enfim, eu achei uma coisa assim bem light, sabe? E eu Sim. gostei porque eles estudavam. Aí eu comecei a frequentar, Aí tu fazia as tuas comecei, perguntas. e muita coisa eu ampliou assim o meu campo de visão, digamos. É, mas teve alguma coisa que me incomodava com alguns participantes. Não Sim. era.
era a questão do determinismo, que tudo Sim. está escrito, Uhum. é Isso a gente. determinado. E desde aquela época, isso me incomodava um pouco. Eu dizia, não, mas é que tem tanta gente aqui, né? Tem tanta gente que, enfim, mas a base, digamos assim, o cerne da coisa, eu gostei. E, na verdade, eu não deixei mais. Deixei, assim, algumas épocas, mas eu acabei. O que foi mais difícil para mim foi a questão da reencarnação, porque eu nunca tinha pensado nisso, Sim. sabe? Eu nunca tinha pensado numa coisa assim. E comecei a frequentar, evangelizei muito tempo, sempre o terceiro ciclo, que eu achava uma idade muito boa. No começo, a gente seguia as O apostilas da terceiro ciclo são os federação, pré-adolescentes, é 11 e 12. é legal. Depois eu parei meio que, eu sempre dava com duas pessoas, né? Nós achamos que aquelas apostilas estavam muito estanques, assim, a gente começou a mudar, a gente fazia o programa, Sim, eu e, também. e era muito gostoso. Enfim, eu gostei. Daí, quando eu tive meus filhos, minto, meus filhos já estavam. Uma época que eu tive um problema bem grande, eu larguei, e daí não voltei mais a evangelizar. Sim. Mas foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo, assim, esse caminhar, né? Foi leve, foi gostoso, Foi, assim. foi, foi gostoso. Foi. Cris, me conta como é que apareceu essa coisa do movimento de espíritas progressistas. Até depois tu emenda e me conta como é que tu foi parar no nosso grupo lá. Tá, não, é tudo uma coisa só. Veja, já faz, eu não sei se faz em 2 ou 3 anos, um grupo que já existia, que eu não fazia parte, que era o Grupo Livre Pensar. O meu marido fazia parte, Hum, junto com o Saulo, Delfine e outros que eu não sei exatamente quem, porque eu nunca tinha ido numa reunião. Eles são de E Curitiba, então, esse grupo. É de Curitiba. Curitiba. É de Curitiba, apesar de que tem várias pessoas de fora. Porque Sim, tinha agora. alguns que já moraram aqui, moram em Sim, São Paulo agora, outros que se conheceram nessa história do Covid, amigos de fora acabaram entrando, né? No, sim. mas a Ampliou. maioria começou aqui, digamos, né? E a gente começou a frequentar lá, comecei a ir junto, estava precisando estudar, né? E aí começamos o grupo, mas eu nunca não tinha esse título progressista em nenhum lugar. E a gente se afinizava muito nas nossas ideias, né? E, enfim, e foi indo. Aí a gente foi em julho do ano passado, a gente fez um curso com o Signates Ah, ele é maravilhoso. e ele Espiritismo e Teoria Social, se eu não me Isso. engano. Agora eu Aham. não estou. E daí, nesse curso, até depois, como a gente meio que eu também ajudou a organizar, né, o nosso grupo, Sim, quer dizer, eu fiz muito pouco, fiz quase nada, né? Mas eu digo, o grupo, outros sim, o fizeram, grupo Livre Pensar, né? Como sim. um todo. É, então, aí eles perguntaram no grupo, gente, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Inclusive, eu dei meu palpite. Eu falei, gente, esse grupo está muito bom para a gente se desfazer. Então, uma teia muito bonita, com gente do Com Brasil inteiro, certeza. até de fora. Aí ficou aquele grupo que você acha que está fazendo parte também, não sei. Sim, eu faço parte de um grupo que é só uma lista de transmissão, onde eu recebo Ah, as programações desse grupo Livre Pensar. tá, não, então não é esse. Esse era o pessoal que fez o curso com os Signates, Se tu só quiser dos me alunos. colocar nesse grupo, vou É gostar, o pessoal que vou fez o achar muito curso legal. com eles. Hum, Aí, daí, nesse grupo foi que eu comecei a entrar com essa história de Covid e tudo mais. Tinha sim. um mar de lives, aí tinha lá no Ceará, não sei aonde, Aham. grupo, não sei o que, progressista, progressista, progressista. Aí Eu que falei, começou a nossa, ver o nome aí que eu aparecer. comecei a ver o nome aparecer e relacionado também ao espiritismo, né? Sim, Um grupo espírita, porque o nosso, na verdade, a gente nunca se denominou assim, porque era um grupo nosso e apesar da nossa tendência, né,
Mas, vocês são progressistas, as- na verdade. sim, Mesmo, sim, mas na verdade não tinha mesmo o sem nome, né? batismo. Aí que eu comecei, né? Que aí que eu comecei a pensar, Ops, "Puxa, será que eu sou progressista e tal, né? Aí veio então foi muito rico e nesse grupo que eu dos que fizeram esse grupo do pessoal que fez o grupo com Signates sim. é que tiveram mulheres que faziam parte, né? E que convidaram todas as mulheres do grupo para participar do Ah, grupo que eu pertenço contigo, ok. Foi do aí grupo que das entrou no... mulheres Hum, pelos direitos humanos, mulheres espíritas pelos direitos humanos, né? que bonito. Movimento, aliás. É, o Então, nome é longo, a gente tem o que... nome é longo, a gente se atrapalha. Aham. Às vezes eu fico pensando, Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos. É um nome Isso, lindo, né? Na verdade. é um nome bonito. Coisa bonita isso tudo. Com a gente aqui, com os outros coletivos aos quais eu faço parte, aconteceu tudo mais ou menos assim. Só que o pontapé inicial foi quando a coisa do golpe mesmo de 2016. Porque aí a situação nas casas espíritas começou a ficar estranha. Ficou. Me É, conta a tua experiência. não, assim, porque como na época, nessa determinada época, eu não estava frequentando muitos trabalhos, eu só Ah, estava frequentando um grupo. sim. E naquele grupo eles sempre tiveram assim, o coordenador sempre pedia para a gente não falar muito, principalmente nessas épocas de eleição e tal, de política, para evitar, porque era um grupo mediúnico, então eles pediam para a gente chegar e já começar a se harmonizar, não falar de política, porque sabia que ia Sim, dar alguma encrenca, né? sim. Então, como eu frequentava só esse grupo, no caso, assim, não teve muito problema, mas se eu frequentasse outros trabalhos que nem eu frequentava antes, aí se Hum, encontra todo mundo e é, conversa e tal, eu acredito que talvez eu tivesse esse tivesse problema, presenciado alguma coisa. alguma coisa, né? Então, mas muita gente reclamou, muita gente se queixou. Aham. Aconteceram coisas assim tenebrosas Na em termos. verdade, na verdade, isso não dá para dizer que aconteceram só nas casas espíritas, aconteceram nas famílias, né? Irmãos brigaram com irmãos. É muito assim, foi muito triste o que aconteceu Muito. naquela eleição, e eu acredito que nessa eleição eu também não sei como é que vai ser. É que, Enfim, na verdade, essa mancha, digamos assim, que ficou pairando na nossa sociedade, sim. ela tá aí, ela tá aí. Essa coisa meio de ódio, né? É uma coisa assim meio Não, isso é uma coisa que não pode ter, não né? Ficar com pode. esse ódio mortal um do outro, Não, não porque pode. Mas o inominável, ele injetou isso na sociedade. infelizmente, Infelizmente. 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 E nós vamos ter que lutar muito, eu acho, para fazer resgatar isso, para, sabe, fazer assim, uma limpeza mesmo na sociedade, para tirar isso. Porque, meu Deus, é muito triste. É muito triste, Isso é muito triste, realmente é muito triste. sabe? É a questão, É, essa uma... divisão, assim, violenta que aconteceu. Lógico que conflito de ideias acaba acontecendo, mas nunca foi assim. Nunca. Nem na primeira eleição, quando o Lula se elegeu, foi assim, sabe? A gente Não, não foi. discutia e tudo, mas todo mundo continuou amigo, não teve ódio, não teve essa coisa de querer matar o adversário. Mas nós vamos resolver isso. Deixa o inominável para lá. Menina do Porque céu, que coisa, é uma luta que eu tenho que fazer, sabe? Para me controlar e não ter vontade de voar naquele pescoço. Enfim, vamos lá. Continuando. Tu sabe que teve uma live
acho que foi uma das primeiras lives nossas, que nós nos apresentamos e daí tu falou sobre a questão indígena. Tá lembrada disso, Cris? Não, Numa das lives. Tu mas disse, não. tu até convidou alguém, ou nós todas que quiséssemos participar de alguma coisa. Daí Ah, eu pensei, tá. bah, acendeu em mim a curiosidade, que eu pensei, a Cristiane tem um, um envolvimento, uma militância, alguma coisa pela causa dos povos indígenas. Achei muito bacana. Na verdade, o que eu tenho é assim, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, Sim. eu entrei em contato, assim, por acaso, né? A primeira vez, eu estava na casa do meu compadre, lá em Piraquara, No e Paraná. chegou um amigo dele com uma Kombi, ele era um Hum, padre, sim. e disse: Fulano, vamos lá na aldeia. Mas nós estávamos almoçando lá, né? Daí ele disse: Não, eu não posso, estou aqui com meus amigos e tal. Daí ele disse assim: Mas leva eles junto. Aí nós entramos fomos até a aldeia de Piraquara, uma aldeia de Guarani-Buiá. E eu fiquei muito impressionada com a beleza dos cantos dos Guarani. Eles convidaram o padre Roque para entrar na, na casa de reza, nos convidaram também. E eu fiquei impressionada com aqueles cantos. É uma coisa assim que parecia muito bonita. É Parecia que você ancestral, né? ouvia mato, parecia que você ouvia, não sei, eu não sei explicar a sensação que me deu. Que lindo. E, enfim, e daí eu até lembro que esse padre falou assim: como é bonito o canto de vocês. Parece que é mais sagrado que qualquer canto da igreja, porque você se escuta a natureza no canto. Uma coisa assim que ele falou, enfim. Esse foi meu contato com os Guarani. E depois fiquei tempo sem ir lá, e daí um outro, nosso amigo, que conhecia eles também de muito tempo, nos convidou para frequentar lá. E daí nós começamos a frequentar por muitos anos. A gente ia todo mês lá, às vezes 2 vezes, às vezes 3, apesar de ser longe, né? E aconteceu uma outra coisa também, mais ou menos na mesma época. Nós fomos numa exposição de artesanato e a convite de uma sobrinha do Bira que disse: Ah, tio, você vai gostar, tem uns indígenas lá e tal. Aí nós fomos. E daí nós começamos uma conversa. O meu filho mais novo era de colo ainda, eu estava com ele no colo. E ele olhou para ele, assim, de colo que eu digo, acho que tinha uns 2 anos de idade. Sim. E ele Pendurado, disse assim. assim, daí ele falou assim, esse menino lembra muito meu sobrinho. Aí ele olhou para o Bira e perguntou, você descende de índio, não descende? Daí ele falou assim, eu descendo, mas já. Como é teu nome? O Birajara. Ele falou, e o nome do menino? Lucas. Por que que não deu um nome indígena para ele? É como se a gente Caramba, soubesse, né? pois Daí ele falou é. assim, não, mas é que a gente descende, mas a gente não tem o conhecimento, não sabe as línguas, não sabe, O eu não sei nem. Birajara é, né, É, Cristiano? Birajara é. Aí ele falou assim, eu não sei nem que povo que eu descendo, porque na época era uma coisa que não se falava, enfim. Hum, E daí nessa conversa começou nossa amizade, nós fizemos amizade com o Toê, eles são de Pernambuco. E é uma amizade que dura até hoje. E nossa, cada vez que ele vem, por outros motivos, né, mas eu não vou contar agora, que é muito longo, eles vêm para cá e ficam aqui em casa, até hoje. Isso já fazem quase 20 anos. Faltou uma. Se não fosse o Covid, já tinha feito 20. sim, sim. Gente, mas que coisa Já tinha feito bonita 21, isso. 21 anos. Mas a gente se conversa sempre e já fomos para lá. Então, assim, a gente tem uma liga com eles Sim. e, e, Pode e, até e ser com, algo de vidas passadas, né? Uma coisa tão forte pode, assim. pode. E a Tão- gente também conhece
um rapaz muito querido que ele acabou também, um chavante Uhum. também, que acabou vindo aqui em casa através de um amigo nosso, e ele veio estudar aqui em Curitiba para fazer vestibular e tal, e daí fez uma liga também conosco. Mas, assim, eu nunca trabalhei, digamos, trabalhei assim oficialmente com isso, entendeu? Entendi. É Foram muito mais amizades. Agora, emocional, aham, e familiar até. esses últimos 2 anos, foi que. Porque, assim, quando eles vinham para cá, os Funiô, eles faziam apresentações em escolas. Sim, sim. E daí, quem que marcava as escolas? Tu, Eu, né? Porque na época não tinha internet fácil, não tinha, que nem tem hoje. Você sim, pega lá e manda WhatsApp. Então, era só via telefone, né? Para eles ficarem ligando de lá, sairia muito caro, né? Então, eu marcava, ligava, apresentava e tal. Só que era uma coisa, assim, muito... é, como é que eu posso dizer? Amadora, né? Mesmo. Mas quase de conseguimos. família, né? Uma coisa assim de Sim, amigos. e outra coisa, eu trabalhava, né? Então, eu tinha que pegar meus intervalos, ligar para as escolas e tal. Mas Sim. era uma coisa muito boa. E esses últimos 2 anos, o meu filho resolveu fazer um projeto, porque a gente soube de uma pessoa que, inclusive, participava do Livre Pensar Uhum. e trabalhava com projeto. E daí, por acaso, eu cheguei para o meu filho e falei: o que você acha? A Tati faz projeto, vamos fazer um projeto? Para eles, pelo menos, virem para cá com uma Sim, passagem, né? claro. Uma coisa acertada. Uma ajuda de custo, Não, né? vamos fazer. Daí ele começou a mexer, eu comecei a mexer e saiu aquele projeto que eu fiz o convite Sim, naquela live que você me perguntou. sim, que legal. Nossa, Mas mas para foi lindo. assim, porque era para ser igual ao que a gente fazia antes, né? Uma visita às escolas, eles iam se Sim, apresentar, fazer oficina, e de repente eu me vi na frente de preparar live, organizar. sim, fica maior, Noventa por né? cento 90% das pessoas que participaram do projeto nunca tinham feito uma live, Sim, sim. inclusive eu. Tu que estava coordenando. É, meu filho, o Então, negócio. assim, o que eu gostei desse projeto é que os atores principais, quem dava as entrevistas, quem contava, quem falava, eram os indígenas, no Sim, caso, os Guarani e os Funiô. sim, Tiveram várias pessoas lá que até é, tinham lá mestrado, eles foram os entrevistadores, entendi. Que com o exceção do, protagonismo era dos sim, com indígenas. exceção de 3 palestras e uma reunião no final, que daí estava todo mundo junto, várias pessoas juntas, né? Mas durante o decorrer do projeto todo, eles, porque eles que têm que ter voz, não nós, Lógico, com né? certeza. Então, Mas assim, apesar dessa dificuldade sim, de todo mundo, foi uma coisa interessante, foi um ai, que coisa aprendizado novo. linda. Que coisa linda. Eu imaginei que tivesse sido algo muito bonito, assim. Eu só queria entender como é que tu estava. Agora, a tua história é muito linda, Cristiane, é muito cheia de emoção. É quase uma história familiar, assim. É muito legal isso. Eu realmente fiquei encantada. Fiquei muito encantada. As, as, as pessoas aparecem no caminho da gente, né? As pessoas aparecem que a gente não sabe nem como. É tão interessante, É tão, muito interessante isso. é muito E, lindo e, isso. e eu realmente, quando eu conheci os Funhô, se você fosse pensar, eu conheci eles há pouco tempo, porque cada vez que eles vinham para cá, eles ficavam em questão de dias. Sim. E eu tive uma confiança tão grande neles, era uma liga tão grande, E provavelmente que eles em num você dos também. primeiros anos, inclusive, os meus filhos não tiveram aula, ia ter conselho de classe, sei lá o quê.
E daí eu falei pro Bira, Bira, vamos levar eles não sei aonde, sei lá, será que... Não, mãe, nós vamos para feira com a tia Marina e o tio Toê. Te juro, eu fiquei segura que eles iam estar cuidados, que eles iam estar bem. Aí depois de noite, né, que eu trabalhava, o Bira trabalhava. Sim, Depois chegou de noite, eu falei, Bira, da onde que a gente tem essa liga tão grande com eles? coisa incrível. Por isso que eu te disse, É, parece coisa de vida passada, sabe? Que parece. bonito isso. Se eu não É, sei. aham. Não, e a gente também nem precisa saber, né, Cristian? Não, a gente nem A precisa vida se saber. encarrega de colocar as A vida se... coisas. Assim. Muito, É verdade. muito, muito lindo mesmo a história. E eu ouvi o Lula dizendo que se eleito for, ele vai criar um Ministério dos Povos Indígenas com um ministro indígena ou uma ministra indígena. Aí eu pensei, Sim, gente, é o que a gente precisa. Já pensou? Que beleza! Ó, temos 10 minutinhos ainda. Já pensou que beleza se acontece, Cristiane? Que coisa linda! A gente ter um ministro indígena assim. Olha, eu acho que seria um sonho, sabe, para a gente reverter essa coisa toda que a gente seria. está vivendo. Eu acho que agora a gente tem mesmo que alimentar sonhos bonitos para neutralizar esse troço. Para neutralizar, né? Porque os indígenas estão muito apreensivos com tudo que está sendo posto, né? Eu acho que eles foram uma das maiores vítimas desses últimos 3 anos e meio, os povos indígenas, Eu juntamente acredito. com o meio ambiente, né, com a Amazônia e tudo mais. E foi aprovada, quer dizer, foi aprovada não, foi aprovada na comissão ainda, né? Aquela PL 490, né? Mas está indo para o Congresso, né? É, Então eu acho muito, se muito isso for apavorante. aprovado, realmente é uma questão muito difícil para eles. É É, questão de vida, né? é. Questão de vida, não é simplesmente uma terra, simplesmente uma casa, é questão É o marco é temporal, né? Isso complicado é a coisa do marco temporal, né, Cristian? também, É. também. É que Então, por essa 490, eles colocaram vários outros ah, projetos juntos, né? Então sim, tem a questão do uso da terra deles, sem autorização deles, né? sim, liberar Pode, para pode garimpo garimpar, legal. pode Uhum. garimpar, pode botar, plantar, pode derrubar, pode. Porque até hoje é, digamos, até hoje deveria ser respeitado a questão que se pode fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa entre aspas, né? Mas o povo indígena tem que estar de acordo, Exatamente. tem que É, passar por eles isso. A gente uhum, sabe que não passa, mas é o correto. uhum. E, e aquilo ali deixa em lei Sim, que está uma coisa que liberado. não tem mais. Pode, É liberar a né? grilagem, né? Eu que não sou da área, não sou advogada, não sou nada, como cidadã, o que eu vi me assustou. Uhum. É Me assustou assustador. É muito assustador. muito assustador. Agora, até a eleição, eu acho que tá quieto, porque ninguém é maluco de fazer algo assim agora nesse momento. E a nossa esperança é que na eleição a gente consiga, né, vencer esse momento sombrio que se abateu sobre nós. É um Ah, momento meu Deus difícil, do um céu. momento muito difícil. Ai, nem me fala, mas nós vamos. É que nós aqui, Cristiane, aqui no sul, eu estou no Rio Grande do Sul, tu tá em Curitiba, nós estamos vivendo em lugares muito ainda, digamos, reacionários, né? Sim, Muito difícil. sim. Mas a gente vai, eu sou muito otimista e tô na luta. Tô Precisamos ser otimistas, né? precisando. Querida, eu adorei essa nossa conversa. Como eu te disse,
passa que foi voando. Agora eu olhei ali para o relógio, até me assustei de tão rápido que foi. E gostei muito de conhecer essa tua história, achei uma história lindíssima, muito linda, muito emocionante mesmo, sabe? Muito linda. E para a gente fechar com chave de ouro, assim, esse nosso momento, eu vou passar para ti, para tu falar o que o teu coração pedir que tu fale. O que o meu coração diz que nesses 20 anos e 20 e tantos anos, né, tanto do espiritismo como da convivência com os povos indígenas, eu aprendi que o, o direito a todos a terem uma tradição, a terem uma cultura, a terem uma religiosidade, uma questão que deve ser respeitada, né? Quando eu vejo que eles não são, nem a língua deles é respeitada, né? Quantos já perderam a língua? Então, o que a gente mais precisa hoje é a questão do respeito ao outro. Se o outro quiser sair com uma melancia na cabeça, que saia. Se o outro quiser se vestir só de roxo, que se vista, entendeu? Mas assim, isso tem mão dupla, né? Eu acho que no momento do Brasil hoje é o que a gente mais precisa, porque está muito difícil. Está muito difícil. É lógico, né, que a gente tem que pensar que esse respeito deve ser um respeito às coisas, às crenças e tal. Agora, vá, é, nada que vá prejudicar alguém, Sim. né? Eles usam, né, a questão da, ai, tem que respeitar a opinião, a livre expressão, quando a expressão deles é racista, Sim, não é. xenófoba. Eu não estou falando disso, porque as pessoas Eu daí entendi, usam esse tipo de entendi coisa, né? perfeitamente o que tu tá dizendo. Por isso que eu É estava que, com dificuldade de me expressar aqui, não, porque menina, a gente não está é vivendo disso num que eu estou momento, falando. a gente está vivendo um momento tão horroroso que eu sei como é que é, mas eu entendi perfeitamente, sabe, o que tu disse. E concordo com tudo. A gente precisa respeitar, aceitar, respeitar, ter carinho pelo outro, sabe? Sim, E pela diferença que o outro representa, né? É tão bonito isso. porque a gente aprende muito, Só na diferença que a gente aprende, na só verdade. na diferença. A gente A gente cresce. aprende e muito. Eu agradeço a Deus de ter os meus filhos que cresceram com essas culturas diferentes da nossa. Foi uma coisa muito rica para eles e para nós. Exatamente. E eu agradeço aos Guarani, aos Funiô e aos Xavante, que são os que mais, né, que a Entrar gente na tua vida, né? Ai, que coisa. estava na minha vida assim meio de, né, Aham, de repente. isso. Ai, que bonito. Achei demais. Adorei demais. Querida, gostei. Foi ótimo. Um grande beijo para ti. Fica bem. Um Grande abraço beijo aí à para tua você. família. Essa história é muito linda. Essa história daria um conto até. Muito lindo mesmo, sabe? É bacana a gente, no meio, né, de tanta coisa ruim que está acontecendo, a gente vê histórias lindas assim acontecendo e continuam, né, a acontecer. E continua acontecendo. Fiquem bem, continuem cultivando essas amizades, né? Esse encontro que também é um encontro espiritual. Um grande beijo Sim. para ti. E você Obrigadão, viu? continue com esse trabalho bonito aí que se tem feito. Vou, vou. Eu continuo pegando no pé da mulherada e vou trazendo uma por uma. Um beijo, Cris. Fica Um bem, beijo. tá? Você também.